Olá, olá, paz do Senhor a todos que estão aqui comigo nesse vídeo. Eu me chamo Pastor João Batista e hoje eu quero falar um pouco sobre o meu testemunho de vida e como Deus me libertou. Então é uma série de vídeos onde eu vou estar contando detalhes a respeito da minha transformação, como foi que Deus fez na minha vida, né? E eu tenho certeza que esses vídeos vão ajudar você que está buscando também uma libertação para a sua vida. Eu tenho certeza que Jesus tem uma solução para o teu problema. E se você der lugar, o Senhor vai fazer a obra acontecer na sua vida. Então vem comigo que eu vou te contar como foi que Deus operou o grande milagre na minha vida. Pessoal, a minha história é muito longa, né? Inicia no meu nascimento. A forma que eu nasci, que eu fui gerado ao mundo. Eu venho de uma família de 4 irmãos, no qual eu sou mais novo, digamos assim. E a minha mãe, ela tinha problemas com vícios, né? Ela era viciada na bebida e em algumas outras drogas. E quando a minha mãe me teve, ela por vezes tentou me dar para minha avó. Ela tentou passar a responsabilidade da minha criação para minha avó. Mas a minha avó já criava os outros 3 filhos da minha mãe. Então ela se recusou a me criar também, né? Ela disse: não, esse você vai ter que cuidar, esse você vai ter que ter a responsabilidade de criar. Então aí a minha avó não aceitou me criar desde o meu nascimento, então ela me deixou ser criado pela minha mãe. E a minha mãe, por ter problemas com os vícios, com o álcool, outras drogas, por viver sem conhecimento de Deus no mundo, no pecado, a minha mãe me criou do jeito que ela podia, né? Ela fez aquilo que estava ao alcance dela. E a gente vivia em uma cidade, né, chamada de Bacabal, no Maranhão, mas a minha mãe vivia fazendo intercâmbio, digamos assim, mudando de Bacabal para a cidade de Pedreiras. E lá em Pedreiras, a minha mãe, ela vivia em um bairro chamado de Golada. A Golada, em Pedreiras, tinha muitos adictos, muito vício, muita droga. Lá onde a minha mãe ficava, no bairro Golada, onde tem o nome de Golada, tinha muitas pessoas adictas ali que faziam uso de bebida, de maconha e de outras drogas. Enfim, foi nesse ambiente que eu fui crescendo. Não passei toda a minha infância ali, mas comecei a ter um entendimento a partir desse bairro chamado de Pedreiras. E ali em Pedreiras, o meu avô, ele era dono de um bordel no qual tinha garotas, mulheres que faziam programas e que ele alugava, dava a chave do quarto, alugava a chave do quarto para que essas mulheres pudessem ali se deitar com aqueles homens e terem relações sexuais ali. Nesse ambiente propício para o pecado, para o erro, para o engano, foi um ambiente em que eu comecei a ter algum entendimento da vida. Então, desde a minha infância, o ambiente em que eu vivia, as pessoas nas quais a minha mãe se relacionavam, o lugar onde eu estava era totalmente propício para que eu tivesse uma vida errada, uma vida, digamos, fora do padrão, dos princípios da palavra de Deus. E ali naquele ambiente, irmãos, por muitas vezes, eu ainda criança, eu passei por muitas situações difíceis, muitas situações complicadas que uma criança, não é para uma criança passar. Por exemplo, por vezes eu me lembro, assim, vem alguns flashbacks, não lembro completamente das situações, mas vem uns flashbacks na minha mente, onde eu me lembro que aquele bairro na qual a gente morava, ele alagava, tinha enchentes ali naquele bairro. E quando vinha essas enchentes, alagavam as casas que moravam ali naquele bairro, digamos assim. O bairro era bem próximo do rio e quando as águas daquele rio vinham, acabavam enchendo a nossa casa e a gente tinha que mudar e morar em escola e toda aquela confusão, né? Enfim, o que acontece? Me vem alguns flashbacks
algumas memórias de que por vezes eu acordava de manhã e tinha água no chão todo e eu não podia nem pisar o pé, né? E ali naquele ambiente ali era muito sofrimento, porque uma criança, digamos, de 3, 4 anos já está passando por isso, né? É uma situação muito complicada. Eu tô falando 3, 4 anos porque é mais ou menos aí uns flashbacks que eu lembro. Mas eu tenho certeza que bem antes disso, dessas memórias que eu tenho, eu já passava por muito sofrimento, porque a minha família era uma família pobre, carente, a minha mãe tinha problemas com o álcool, com os vícios, com as drogas, e acabavam me deixando disperso, né? Muitas vezes eu me lembro que eu acordava em casas que eu não conhecia, não sabia nem quem era o dono daquela casa, e eu acordava lá. E quando eu acordava, eu ia direto para a porta da rua bater, pedir para ir embora, chamando o nome da minha mãe, pedindo para sair daquele lugar. Então eu entendo que minha mãe, por não ter estrutura para me criar, ela ficava sempre me dando para quem aparecia. Ela dizia: você quer esse menino? Então ela dava. E eu me lembro que por muitas vezes eu estive em casa de pessoas ali, pessoas desconhecidas de mim, e essas pessoas acabavam não me tratando muito bem e a minha mãe acabava me pegando de volta, porque eu entendo que ela tinha esse desejo de me criar, mas por não ter estrutura psicológica, financeira, por não ter um conhecimento da verdade, digamos assim, de como se deve criar uma criança, ela acabava querendo me dar um futuro melhor. Mas sempre que ela me dava para alguém, eu não conseguia morar com essa pessoa e acabava retornando de volta para morar com a minha mãe. E numa dessas idas e vindas, eu me lembro que teve uma enchente muito grande em Pedreiras, que alagou ali uma boa parte das casas, e a gente foi morar em um colégio. E ali naquele colégio, já tem muitos anos que eu não vou em Pedreira, mas naquele colégio ficava bem próximo à igreja católica que tinha lá. E ali naquele momento, ali naquela escola, muitas pessoas me viam vulnerável, de forma vulnerável, porque eu não tinha ninguém para estar cuidando de mim, eu não tinha familiares que estavam ali sempre me dando atenção, então eu ficava totalmente vulnerável. E numa dessas situações, uma pessoa, um homem, ele me procurou e disse que queria, né, cuidar de mim. Ele já era um adulto, um homem adulto, e esse adulto disse que queria cuidar de mim porque a minha mãe não cuidava. E em algum desses momentos, eu não me lembro muito bem porque eu era criança, mas eu lembro que esse homem me levava para a casa dele. Esse homem me levava para sua casa e ali ele até me alimentava, ele me dava banho. Eu era criança, mas eu lembro que ele me alimentava, porque naquela época realmente passava fome, né? Eu tinha muitas necessidades, muitas privações. E ali aquele homem, ele passou a cuidar de mim. Ele, de certa forma, me ajudava de alguma maneira. Mas eu também lembro que por muitas vezes aquele homem me aliciou, mexeu comigo, fez com que eu fizesse coisas que eu não queria fazer. E aquele homem, ele acredito sim, usado pelo próprio inimigo, ele tentou por vezes me molestar, por vezes abusar de mim, me molestar, e eu sempre recuava, eu sempre saía daquela situação e pedia ajuda, pedia socorro. Mas naquela época, acredito que ainda hoje, quando uma criança fala alguma coisa errada para os adultos, para os familiares, para os pais, as pessoas elas ainda têm um certo receio. Será que é verdade? Será que ele não está inventando? Será que não é imaginação da cabeça dele? E o que acontece, né? Muitas pessoas não davam crédito para o que eu falava. E eu lembro que a gente saiu daquela escola, voltamos para morar lá no bairro, mas a minha mãe adquiriu uma confiança naquele homem e por vezes a minha mãe permitia que aquele homem me levasse para a casa dele, até mesmo para poder se livrar por algum momento da minha presença. E aquele homem, sempre que podia, ele me molestava, ele me aliciava, ele ficava tentando mexer comigo, né? Enfim, muito sofrimento, muita tristeza para uma criança estar passando, né? E eu passei por isso porque, infelizmente, a minha família não tinha conhecimento da verdade, da palavra de Deus.
E eu fiquei ali sujeito a essa situação. Eu fui crescendo, criando um certo entendimento sobre as coisas, mas por não ter a credibilidade da família, das pessoas que estavam ali ao meu redor, por elas não acreditarem no que eu falava, por muitas vezes eu me submeti a passar por situações extremas de muito sofrimento para uma criança, de muita dor, de muita tristeza. Então eu fui abusado por esse homem. Por algumas vezes ele me aliciou, eu tentei contar, ninguém quis ouvir, e aí acabou ficando por isso mesmo. Eu fui crescendo, fui me adaptando com aquela situação, porque não era uma situação na qual eu gostava. Eu acredito até que criança nenhuma gosta de ser aliciado, gosta de ser abusado. Não é frescura da criança, não é invenção da cabeça dela, não. Quando a gente perceber que alguma coisa está errada, quando uma criança mudar o comportamento dela, quando ela repetir a mesma fala por diversas vezes, a família tem que tomar conhecimento disso e ir atrás, ir em busca de saber o que está acontecendo, porque isso gera traumas, cria traumas na vida do indivíduo, que ele vai levar isso para a vida toda. Então, eu fui crescendo, fui me acostumando com aquela situação toda, aquele homem mexendo comigo, tentando me aliciando, me abusando, tocando em mim, pegando nas minhas partes, e por vezes, por não ser escutado, o que eu fiz? Eu permiti, eu deixava. Já que não tem jeito, então vamos deixar ver o que vai acontecer. E aí eu fui crescendo, tomando conhecimento das coisas e acabei, de certa maneira, me acostumando com isso. Não era algo que eu queria para minha vida. Não era uma opção de escolha, eu escolhi isso. Não, eu fui me acostumando. Fui me acostumando com aquilo, fui criando entendimento e aí eu fui me aproveitando daquela situação. Por vezes, quando eu queria alguma coisa, eu me lembro que me vem uns flashbacks na mente também, que eu ainda criança, quando eu queria alguma coisa, um doce, uma bala, tirar proveito de alguma coisa, eu ia lá e ameaçava: olha, se você não me der, eu vou dizer para os meus pais, eu vou dizer para qualquer pessoa, eu vou dar parte. Quando eu fui crescendo, eu sempre fui uma criança muito assim, esperta, graças a Deus eu sempre tive uma boa interação e eu sempre falei, sempre gostei muito de falar. E eu me lembro que quando eu fui crescendo, tomando um pouco de entendimento, mas ainda assim era criança, eu fui comentando com as pessoas que fulano fazia isso e aquilo, e eu sempre ameaçava aquele fulano, dizendo que se ele não me desse o que eu queria, eu iria contar para minha família, eu iria contar para quem fosse que seja. E ali eu fui tirando proveito daquela situação. E crescendo, me envolvendo com aquilo que não era correto. Eu fui percebendo o erro desde muito cedo e não tive ali a mentalidade, a maturidade suficiente para entender que o que era correto, o que era correto do que era errado. Para mim, o errado estava certo e o certo estava errado, tanto faz. Então eu fui tomando gosto do erro. Crescendo, vendo as coisas erradas. Eu me lembro de uma certa vez, o meu avô, ele, apesar de estar vivendo nessa vida, permitindo o erro ali dentro da casa dele, contribuindo para a vida de outras pessoas serem destruídas pelo álcool, porque ele vendia bebida, tinha a renda dele era aquele bordel, era aquele lugar ali, aquele antro ali de perdição, onde ele vendia bebidas e drogas. E ali o que acontece? Eu acabei me acostumando com aquilo, achando que aquilo era certo, mas sempre o meu avô, ele me instruía no que era correto. Quando ele tinha a oportunidade, ele me dizia: olha, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Ele tentou, eu me lembro assim que por muitas vezes ele tentou me orientar e me alertar. Uma certa vez eu coloquei um brinco na orelha, eu acho que eu tinha por volta de uns 9, 10 anos, e coloquei um brinco na orelha. E ali o meu avô mandou eu tirar e disse que aquilo não era correto, que eu não podia viver daquele jeito, porque aquilo ali era coisa... Então o meu avô, por muitas vezes, acredito até que usado por Deus, ele me orientou, porque eu vivia em uma terra sem lei. Eu vivia jogado, então não tinha quem me orientasse. E as pessoas que me olhavam com olhar de pena, porque sabiam como era a vida que eu levava, como a vida que a minha mãe levava. E enfim, eu acabei
tendendo mais pro lado do erro do que pro lado da verdade, né? Mas aí essa história ela vai ficar muito longa, o vídeo vai ficar muito comprido, então eu vou dividir, né? Eu vou deixar para me contar o restante dessa história em outro vídeo, tá certo? E eu quero que você me acompanhe por aqui, porque tem muita história de superação, tem muita superação. Nesses vídeos você vai ver como Deus pode operar na vida das pessoas, porque eu lhe digo com certeza, meu irmão e minha irmã, na minha vida, se não fosse Jesus, eu já teria morrido há muito tempo. Então aqui não é relato de alguma história que eu vi na TV e estou contando para alguém, não. Eu estou contando a história da minha vida. Eu estou me abrindo aqui para você porque eu tenho certeza que através do meu testemunho, muitas pessoas vão se identificar e vão ser alcançadas pela presença de Deus. A finalidade desse vídeo, meu irmão, é que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da minha existência. Porque a minha história, eu acredito que ela não é diferente da história de muitas pessoas que não tiveram uma boa estrutura familiar, que não tiveram lar, que não tiveram família que pudesse ali lhe orientar e aí acabou entrando no erro, acabou se afastando da palavra de Deus, da presença do Senhor, mas em algum momento Deus chamou, Deus resgatou. Então eu quero dividir com vocês, estou abrindo meu coração para dividir com vocês uma história real, de uma pessoa real e que tem aí a possibilidade de ajudar você, que quer se libertar e sair da vida que você está levando. Porque eu te digo com certeza, meu irmão, o mundo ele cria muitas possibilidades da gente se envolver com o erro e muitas vezes a gente se sente até sem opção. Né? Não é uma escolha, não é uma opção. Se sente assim, como se não é uma escolha, não tem uma opção. Né? A minha vida é essa, a gente não sabe o que dizer. Eu, pelo menos, muitas vezes não sabia o porquê que eu vivia daquele jeito. Né? Mas aí, meu irmão, é uma raiz do mal que só quem pode cortar é Jesus. Só quem pode cortar e mudar a nossa vida, a nossa história, é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. Então eu te convido a acompanhar os vídeos que eu vou estar postando aqui, estar publicando aqui. E eu tenho certeza que o poder de Deus vai te alcançar. Você vai ser impactado pela presença de Deus, amém? Então que Deus te abençoe, não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar, mostra para alguém, mostra para alguma pessoa, eu sei que essa pessoa vai sentir a presença de Deus na vida dela, no nome de Jesus.